Quando você vai abrindo aí o Evangelho de Marcos no capítulo 5, que é o que a gente vai ler, né, verso 18 a 20. Então, Mateus, Marcos, segundo livro da Bíblia, beleza? Do Novo Testamento, né, da Bíblia mesmo, segundo Êxodo lá atrás. Mas no Novo Testamento, lá para frente, segundo livro do Novo Testamento, Marcos, a gente vai ler Marcos 5, 18 a 20. Eu queria te fazer uma pergunta. Tem algum assunto assim que está te interessando agora? Já completou aquele álbum da Copa? Já? Pô, cara, eu já vi que tem uma galera assim que fica mesmo fissurada nesse lance de completar. Aí tem uma figurinha que é brilhante, não tem? Aí a figurinha brilhante tem um valor, sei lá. Aí agora, se você for a esses shoppings aí, tem posto de troca, tem loja que está separada lá para a galera trocar, tem gente vendendo. Lá na minha terra mesmo tem um lugar chamado Alcântara. E aí lá, cara, lá vende a figurinha que você quer. Não sei como que se dá, beleza? Mas vende a figurinha lá. Eu nem comprei esse álbum da Copa para o meu filho, para eu não ter que investir a minha casa para completar esse álbum. Então, eu já fui, né, mais prudente. Poxa, meu filho ainda não está sabendo disso, beleza. O dia que ele souber, eu vou ter que me endividar aí para a gente completar esse álbum. Tem outros assuntos que te interessam assim? Fora vestibular. Beleza, a gente não vai falar de vestibular, a gente não vai falar de Enem, nada disso. Cara, assunto que te interessa assim, fora álbum da Copa, tem alguma coisa? Série, curte? Filme, assim, de modo geral, você curte? Livro, ninguém gosta mais de ler. Livro, alguém gosta de ter? Eu sei que tem uma galera aí que gosta de ler. Poxa, música, você curte música, tal? Tem algum assunto assim que chama muito sua atenção? Esporte. Ó, tem uma galera aí, ó, camisa do Flamengo, camisa do Paris Saint-Germain, não é isso? É isso mesmo? Ah, então, pô, você vê que eu entendo de futebol. Esses dias o garoto estava com a camisa do Fluminense, eu achando que era do Flamengo. Porque agora as cores estão muito doidas, assim, já viu? Tem camisa do Flamengo que não tem nada a ver com a cor do Flamengo e do Fluminense, eu achando que era do Flamengo, mas era do Fluminense. Futebol, você gosta? O que mais que você gosta aí? Pô, tem algum influenciador assim, maneiro, influenciador? Não tem. Mas tem algum que você curta, acompanha e tal? Cara, teve um assunto que, com 15 anos assim, mudou a minha vida. Cara, mudando radicalmente agora, né? Do engraçado para o sério. O que aconteceu, cara? Eu lembro que eu tinha uma vida assim, bem... de qualquer maneira, né? Eu vivia para mim mesmo e não via muito sentido, assim, de vida espiritual, sabe? Tipo assim, cara, isso não me interessava muito. Eu estava interessado nas paradas da escola, assim, nas paradas que me atraíam ali na escola de imediato. E aí eu comecei a me enturmar e andar com uma galera que era cristã. E até então eu me dizia católico, então, tipo assim... E eu era aquele tipo de católico, né, que não são todos, obviamente, mas eu era aquele tipo de católico assim, que não praticava o catolicismo, né, estava meio... considerava católico e tal, tinha feito primeira comunhão, um lance que se fazia na igreja católica, era batizado na igreja católica, mas era só. E minha vida era do jeito que eu queria. Até que um dia eu comecei a andar com uma galera que vivia de um jeito diferente, assim, que falava com Deus, sem precisar estar num local para falar com Deus, tipo na igreja, num templo, numa abadia. Essa palavra abadia, você reconhece essa palavra? Não precisava estar num templo, assim, num lugar de igreja, para falar com Deus, e era uma galera realmente diferente. Teve um dia que eles começaram a ler a Bíblia comigo, eles disseram assim, pô, tu tá afim de ler a Bíblia aí? Falei, beleza, vamos ler. E aí eu comecei a ler a Bíblia com eles, cara. E o estranho, assim, é que essa palavra, que num primeiro momento não fazia muito sentido para mim, começou a fazer todo sentido. E eu comecei a amar essa palavra, assim, de um jeito totalmente diferente. E eu gostava muito do momento que a gente sentava, e éramos, sei lá, alguns jovenzinhos, assim, sentados lendo a Bíblia. E foi a partir disso que eu comecei a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, né? Primeiro foi o meu irmão que ouviu a voz de Jesus, e aí eu me juntei na minha casa, num primeiro momento, com os meus pais, para fazer bullying
com o meu irmão, que tipo assim, ele era o único crente e a gente não. Então ele era o bobo, o que dava dinheiro para o pastor, o cara chato e tudo mais, e a gente que era legal. Só que aí chegou o momento em que essa palavra chegou ao meu coração também, aí viramos dois bobos dentro de casa. E aí a gente que dava dinheiro, a gente nem tinha dinheiro para dar para o pastor. Né? A gente era adolescente, que dinheiro que a gente ia dar para o pastor. Mas eles falavam isso, que a gente dava dinheiro para o pastor. Aí realmente, logo depois eu comecei a entregar o dízimo na igreja. Eu dava uma aulinha de violão, eu comecei a dar aula de violão para uma menina que morava na rua do meu professor de violão, o que era horrível. Porque sempre que eu ia para dar aula de violão para ela, eu pensava assim, cara, vou encontrar meu professor aqui, ele vai me perguntar, o que você está fazendo aqui? E eu era crente, eu não podia mentir. Porque antes de ser crente, eu mentia pra caramba. Pô, mentia, inventava história, dizia que eu era muito melhor do que eu sempre fui, dizia que eu tinha tido êxito, vitória, que eu nunca tive na vida, e que eu era experiente em muita coisa, e tudo eu era muito legal, só que era dentro daquele campo da mentira, assim. Na realidade, cara, eu era um menino, assim, com medo de tudo, fraco, totalmente inexperiente e indefeso. Mas aí o evangelho veio para mim, cara, e aí eu resolvi, a partir do momento que eu conheci a verdade de Jesus Cristo, eu resolvi não mais mentir. E aí teve umas decisões muito doidas assim que eu tomei. Uma vez eu tomei a decisão de falar a verdade para quem eu tinha mentido. E aí foi sinistro, cara, porque foi brabo. Uma vez eu chamei uma pessoa e falei para ela assim, você lembra que eu te contei essa história? Então, e a pessoa feliz com a história, porque a história era legal. Eu disse assim para ela, poxa, então, eu menti para você, isso nunca aconteceu. Não foi desse jeito, na verdade foi exatamente o contrário. Eu estou contando isso para você hoje porque eu estou arrependido de ter mentido para você. E, cara, foi um dia muito doido. A pessoa, num primeiro momento, me odiou, né? Porque eu menti para ela. Mas aí depois, num segundo momento, eu acredito, ela continuou falando comigo, convivendo comigo, e ela chegou a vir aqui para a igreja depois de muito tempo e tal. Eu acredito que ela tenha se espantado, né? Porque, ao mesmo tempo que eu menti meio que sem razão, mas para me dar bem, eu disse a verdade para me dar mal. E aí ela pensou assim, pô, o que faz uma pessoa dizer a verdade, né? Mesmo quando a verdade faz mal para ela. E aí eu fui tomando essas decisões, assim, de ser verdadeiro, de me reconhecer como fraco, e me reconhecer como pecador. E isso foi estranho, porque eu que me achava muito legal e tal, eu comecei a perceber, cara, que eu era totalmente falho, totalmente pecador. E eu via que em todas as minhas atitudes havia, na verdade, ou inveja, né? Ou vaidade, a vontade de ser melhor do que eu sou. E muitas vezes eu me comparava às pessoas como se aquilo que Deus tivesse me dado não fosse suficiente. E isso é horroroso. Você olhar para o outro e querer o que o outro tem, quando aquilo que você não tem é aquilo que Deus não te deu. Você entende? Então, quando você quer o que o outro tem, você está querendo dizer assim para Deus, Deus, você não agiu certo, você deu para ele e não me deu, eu queria aquilo ali. Então, eu disse para Deus muitas vezes no meu próprio coração que Deus estava errado. E aí, cara, isso tudo veio para mim com 15 anos. Foi um negócio maluco, assim. Pô, como é que eu amadureci aos 15 anos, eu entendi o peso do pecado aos 15 anos. Não foi, assim, tudo de uma hora para outra, mas eu lembro que num primeiro momento foi muita coisa de uma vez só, assim. No momento que a ficha caiu mesmo, que eu entendi o que era a palavra de Deus e o sentido do meu pecado. E eu entendi, assim, galera, que Jesus não era o salvador de todas as pessoas ou de muitas pessoas, era também. Mas eu entendi que Jesus tinha me salvado, eu mesmo, entendeu? Eu, Clóvis, eu, dentro de tudo que eu tinha sido, de toda a mentira que eu tinha contado, de toda a falsidade que eu tinha vivido, de toda a arrogância que eu sempre tive, Jesus me salvou, salvou a mim.
e na cruz ele carregou o meu pecado, e agora eu que tinha sido inimigo de Deus durante muito tempo, caminhava com ele. E aí agora eu tinha certeza que Jesus andava do meu lado, para onde quer que eu fosse. E aí Jesus ouvia todas as minhas conversas e estava comigo, e sempre que eu precisava falava com ele. Até que um dia eu li, Romanos 8, que dizia que nada podia me separar do amor de Deus que estava em Cristo Jesus, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer coisa na criação, nada podia me separar do amor de Deus que estava em Cristo Jesus. Cara, essa descoberta assim é revolucionária, né? E eu pensava assim, poxa, mas ao mesmo tempo que eu conhecia esse Jesus e deixei de ser mentiroso, havia muita coisa ainda dentro de mim que precisava mudar e eu não conseguia mudar. Mas mesmo assim, ainda que eu continuasse pecando, nada podia me separar do amor de Deus, nada. Nem esse pecado que eu cometia. Por quê? Porque aquilo que Jesus tinha feito por mim na cruz tinha eliminado o pecado da minha vida no passado, de tudo que eu tinha feito antes, quando eu me arrependi, mas tinha eliminado o pecado da minha vida no presente e no futuro. Isso que foi muito doido. Por isso que Paulo fala isso, nem presente nem futuro. Porque é fácil a gente entender que Jesus apagou o passado. Então, tipo assim, Jesus me perdoou pelo que eu fiz, mas Jesus me perdoou pelo que eu faço, e Jesus me perdoou pelo que eu vou fazer. Nem presente nem futuro, nada te separa. E não há nada nesse mundo que seja tão forte quanto o amor de Cristo por nós, Aí, cara, me deu uma vontade muito doida de contar esse negócio para todo mundo. E eu não sabia exatamente como contar, mas eu tentava contar. Então, assim, de uma hora para outra eu virei o crente da escola. Beleza? Eu era crente e a galera começou a fazer aquele bullying que eu sofria dentro de casa e aquilo não me importava, meu irmão. Estava andando com Jesus, aquilo era maneiro demais. Isso já aconteceu com você alguma vez, assim? O texto que a gente vai ler, galera, é o finalzinho de um relato. São 3 versículos que falam exatamente sobre isso. Jesus encontra uma pessoa, a vida dela muda. Ela diz assim, Jesus, eu vou te seguir, tipo assim, eu vou viajar para outro lugar para falar, para andar com você. E Jesus fala, fica na sua casa e conta para as pessoas o que eu fiz pela sua vida. Olha só o que diz o texto. Marcos capítulo 5, verso 18, diz assim. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoninhado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Amém. Esse texto mesmo, se você fosse ler lá o início do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, você ia ver que esse texto começa de modo bem sombrio, assim. É um negócio muito doido, é tipo um filme de terror. A galera está de noite. Se você pegar o finalzinho do capítulo 4, você vai ver que Jesus tinha terminado de acalmar a tempestade. Então, é tipo assim, Jesus estava num lugar ensinando. Aí, vai ficando de noite. Quando chega de noite, Jesus entra num barco e você pensa assim, é um barco do século I. Então, não tem muita tecnologia, não tem radar, não tem sonar, não tem GPS, não tem nada disso, beleza? Jesus entra no barco, e aí nesse barco ele começa a navegar para um outro lado, para uma região que era uma região gentílica. O que significa essa parada de gentílica? De gentios, que não são assim pessoas educadas. Tinha gente educada também, a gente fala, fulano é gentil, mas é outro termo, beleza? Não é esse gentil que está na Bíblia aqui não. Gentil educado é com um Lzinho no final, esse daqui não. Aqui é o seguinte, é gente que não era daquele povo judeu, gente que não era do povo de Jesus. E aí Jesus vai para essa região. Só que no meio do caminho da embarcação, pensa, cara, nesse tempo aqui, sabe como é que a embarcação seguia?
Quem sugere aí? Instrumento para você se guiar numa embarcação. Astrolábio, que você ia dizer? Pô, bússola, né? Alguém disse. Beleza. Não, nesse tempo é pelas estrelas. Você olha para o céu e aí você pensa assim, pô, eu vi esse céu 1000 vezes. Então é para cá que eu tenho que ir. E eles estavam se guiando. Só que começa uma tempestade. Então na tempestade não tem estrela. Beleza? Na tempestade é chorar. Você está perdido. Sabe quando diz assim, você perdeu o sinal de GPS, quando você liga lá o Waze, você liga o Google Maps, está tudo, né? Estou em São Gonçalo. Em São Gonçalo, você não usa muito o Waze, porque o Waze te coloca em buraco muitas vezes, a não ser que você programe direitinho. O Google Maps já vai assim, pelas principais. Aí você está lá todo satisfeito, você perdeu o sinal de GPS. Onde é que eu vou parar? E aí, cara, começa uma tempestade muito sinistra, em que essa galera, e você vai perceber que essa galera fica amedrontada. Recentemente, Filipinho pregou nesse texto aqui no domingo. Então, tem uma hora que Jesus faz assim, para o mar e para o vento, aquiete-se. Né? Aí, gostei, hein, Hannah? Pediu para elas ficarem quietas, não estavam falando. Shhh. Aí, né, como a gente que é educado e para na hora que alguém faz assim, shhh, a gente para de falar, foi o que aconteceu com o vento e o mar. Cara, se aquietaram, se acalmaram. Então, eles tinham passado por um trauma. E eles chegam nesse lugar. Só que sabe o que é esse lugar que eles chegam? Um cemitério. Cara, Jesus estava no alto grau ali, né, de ensinamento para os discípulos. Pô, pegaram a tempestade e vamos descer num cemitério. Só que era um cemitério de um povo que esse pessoal aqui não curtia. Beleza? Não era cemitério assim, da sua família, não. Era cemitério maldito, cemitério do mal, não tem um filme assim, pô, Stephen King, Cemitério Maldito, que era, na verdade, cemitério de animais, né? Era Pet Cemetery. Gostaram da minha pronúncia? Era cemitério de animais. É a obra do Stephen King, que é clássico de terror. Cara, isso é um filme de terror. Eles estão num cemitério muito doido. Aí, de repente, aparece um cara endemoniado. E a Bíblia fala endemoninhado mesmo. É o cara chamado de Gesareno ou Gadareno. Eles chegam nessa região e tem um cara cheio de demônios. O cara está nu, sem roupa, pelado. Beleza? O cara está pelado. Tentaram acorrentar esse cara algumas vezes. Ele quebrava as correntes, é o que o texto diz. E Jesus chega e conversa com esse cara. Esse cara corre para cima de Jesus. Você imagina os discípulos vendo isso. Pô, a gente acabou de passar pela tempestade. A gente estava achando que ia morrer. A gente desceu nesse cemitério muito doido. Vem um cara endemoniado, pelado, com correntes arrebentadas, correndo atrás da gente. Se ajoelha aos pés de Jesus e diz, Senhor, o que você veio fazer aqui? Você veio antes do juízo, tudo mais. Aí Jesus pergunta para o endemoniado assim, qual o seu nome? Aí o endemoniado responde para ele assim, Legião, porque somos muitos. É isso que o demônio diz. Aí o demônio fala para ele assim, os demônios, né? A legião fala para ele assim, permita que entremos nos porcos. Então, os demônios não queriam simplesmente sair do corpo daquele cara, mas queriam sair do corpo daquele cara e entrar nos porcos. Não sei por qual motivo, um dia eu posso tentar achar esse motivo, mas Jesus, ele permite, ele diz sim para os demônios fazem uma oração, e Jesus atende a oração dos demônios e diz assim, beleza, vai lá. E aí tem 2.000 demônios, tem 2.000 porcos. E aí, possivelmente, 2.000 demônios, é o que eu calculo, um demônio por porco. Mas, podia ter mais ou menos essa conta, eu não sei fazer. Mas sei que os demônios entram nos porcos, os porcos se jogam de um precipício. Cara, olha que filme de terror maluco. Os porcos se jogam num precipício, e aí aquele cara fica totalmente curado. O que os discípulos de Jesus fazem? Arrumam uma roupa para o cara, e o cara, volta à vida normal. E aí, nessa hora, Jesus vai entrar no barco de novo. Jesus foi ali só para encontrar com esse cara. Você consegue entender?
Quem era discípulo de Jesus nessa região era um cara que andava sem roupa, quebrava correntes, tinha 2.000 demônios, uma legião. Jesus vai só para encontrar com ele, assim como, sei lá por qual motivo, um dia Jesus quis me encontrar lá em São Gonçalo, só comigo, assim, falar comigo, com Clóvis. Jesus foi lá me visitar uma vez e falar com o meu coração, me convencer de todo o pecado. Nesse dia que Jesus tocou no meu coração, aí estão acontecendo umas coisas diferentes, não é isso? Tipo filme de terror. Nesse dia que Jesus tocou no meu coração, cara, eu me senti como esse cara, totalmente liberto de 1.000 demônios, e eu disse para Jesus assim: Jesus, eu vou para onde você for. Onde você for, eu vou atrás de você. Me deixa ir contigo. Aí, poxa, a partir disso eu fiz o propósito de um dia ser pastor também. E aí fui ser pastor ano passado, depois de muitos anos. Uns 15 anos aí depois. Não, 25 anos, 15 anos nada. 25 anos depois, Jesus me permitiu caminhar com ele, né, dessa maneira. Aí, cara, Jesus diz algo para ele muito legal. Jesus diz para ele assim: não, você vai ficar nesse lugar que eu te encontrei, mas você vai para a sua casa e para os seus você vai dizer duas coisas: o que Deus fez por você e como Ele teve misericórdia de você. Quando a Bíblia diz que aquilo que Deus fez e aquilo que Deus teve misericórdia, é tipo assim, a graça e a misericórdia, porque aquilo que Deus fez é graça, e aquilo que Deus não fez é a misericórdia. Sei que você não entendeu nada do que eu falei, mas você vai entender agora. Ó. A primeira lição desse texto é que Jesus é gracioso. Essa é a primeira lição do texto. Jesus é gracioso. O que é a graça de Deus? É a gente receber algo de Deus, beleza? Graça é você receber. Misericórdia é você não receber. Para te confundir, a graça é você receber o que você não merece. Jesus te chama de filho amado. Você não merece isso, nem eu. Jesus me chamou de filho amado, eu não merecia isso. Jesus me recebeu com perdão, pôs um anel no meu dedo, não é isso? Sandálias nos meus pés, roupas novas, e disse: meu filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. Me abraçou, me beijou e declarou: vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. Jesus me recebe de modo totalmente gracioso. Cara, imagina só você. Tudo que você fez errado na sua vida, tudo que eu fiz de errado na minha vida, tudo que eu fiz de errado na minha vida é muita coisa, cara. Vários dos meus erros eu nem sei que eu cometi. Então, quando eu me vi mentiroso, eu vi muitas mentiras que eu contei. Mas eu não me lembro de todas as mentiras que eu contei, eu não consigo me lembrar. Agora, Jesus sabe de todas as mentiras que eu contei, de todas, porque todas essas mentiras foram carregadas por Ele na cruz. Consegue entender o que eu estou falando? Jesus te conhece melhor do que você mesmo, melhor do que você mesma. Jesus sabe todo o erro que você cometeu, toda a falha que você cometeu, melhor do que você. Mas mesmo assim, Ele te ama, te perdoa e te declara filho, te declara amigo, te transforma em filho de Deus. Consegue entender? Quando Ele te recebe desse jeito, a gente, galera, era o filho da parábola, do filho pródigo. Era o Clóvis. Eu fiz tudo errado. Imagine você fazer tudo errado na sua vida, como o filho fez. Pegou a herança do pai, torrou tudo com prostituta, viveu no meio de porcos, gastou tudo e um dia voltou para casa. Foi isso que eu fiz. Essa é a minha história. Eu gastei toda a dádiva que Deus me deu, todo o tesouro que Ele me deu com a vida,
com prostituição, com porcaria, com mentira, com idolatria. E um dia eu quis voltar para casa e ele me recebeu com uma festa, como se eu fosse um herói voltando para casa. Ele não me deu um tapa na cara, beleza? Ele não me deixou de castigo. Ele não me deu uma surra e eu merecia, não. Ele me recebeu com um abraço, com um beijo, com um anel, dizendo assim, olha, esse aqui é filho de verdade. E ele deu uma festa para me receber, como se eu tivesse feito tudo certo a vida toda. E ele fez isso por causa de Jesus Cristo. Deus recebe a vida de cada um de vocês com alegria, como um pai recebe um filho perdido com alegria. É isso que Jesus está tentando trazer para a gente. Essa é a graça. Ao mesmo tempo, galera, Jesus é misericordioso com a gente. Então, o que é a graça? É a gente receber aquilo que a gente não merece, que é o perdão, o amor, a companhia, a paz de Jesus Cristo, a unidade da igreja, as consolações de Jesus Cristo, a vida eterna. Isso é a graça. E o que é a misericórdia? É a gente não receber aquilo que a gente merecia. Então, a graça é a gente receber o que não merece. A misericórdia é não receber o que merece. Alguns vão dizer, de um modo assim, vão tentar ilustrar para você da seguinte maneira. Você merecia a ira de Deus, o braço da ira de Deus. Deus continua sendo irado com o pecado. Mas é como se o braço da misericórdia refreasse o braço da ira. Deus é infinitamente misericordioso. Lembra daquela música que a gente canta aqui? Eu merecia a ira, mas recebi o quê? O seu perdão. Eu merecia a ira, mas não recebi. Isso é misericórdia. Eu recebi o seu perdão, que eu não merecia. Isso é graça. Assim, a graça e a misericórdia caminham juntas na nossa direção. Na sua ira, Deus se lembra da misericórdia, como diz Abacuque 3:2. No meio da sua ira, Deus olha para Jesus Cristo. Deus despeja a sua ira santa em Jesus Cristo. Jesus recebe a nossa maldição na cruz. A Bíblia é tão impressionante nesse momento para descrever aquilo que Jesus fez por nós, que diz que Jesus se tornou maldição. O próprio Cristo, totalmente perfeito, se tornou maldição, se tornou pecado. Ele não simplesmente carregou o meu pecado, não sendo pecador, ele se torna pecado. Ele não se torna pecador, porque Jesus nunca falha, mas ele se torna pecado, ele se torna maldição, para que o meu pecado e a minha maldição estivessem sobre ele. E a partir daí eu recebo essa misericórdia tão amorosa, cara, tão maravilhosa, a ponto de eu saber que nada pode me separar do amor de Deus. Cara, como é que a gente aplica esse texto à nossa própria vida? A primeira e única aplicação, mas eu vou dividir em 3 partes, é a seguinte: anuncie o que Jesus fez por você. É exatamente isso que Jesus vai falar para esse cara. Olha, agora você tem que ir para dentro da sua casa, para os seus. Você tem que lembrar que essa palavra casa aqui, nessa língua, significa quem está debaixo do seu teto. Que não é necessariamente quem mora literalmente na sua casa, é também. Mas tipo assim, para você entender, na minha casa, moramos eu, minha esposa, meu filho Isaac e minha filha Esther. Beleza? O testemunho que eu levo para minha casa vai muito além deles. Porque além deles tem os amiguinhos do Isaac e da Esther que vão lá para casa. E tem uma pessoa que trabalha na minha casa. E tem o vizinho que toma cafezinho comigo lá na minha casa. E tem o meu pai que me visita, e minha mãe, e meu sogro e minha sogra. Então, esse conceito de casa é quem entra debaixo desse teto. Jesus está falando para esse cara assim, quem entrar debaixo do seu teto agora, você diz aquilo que Deus fez por você.
Está conseguindo entender? E olha só que coisa maneira, no verso 20 diz assim, ó, então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Então, ele anuncia praticamente para a cidade toda, é como se ele chamasse todo mundo para dentro da casa dele e contasse, cara, você sabe o que Jesus fez por mim? Eu era aquele cara maluco que vivia sem roupa no cemitério, com correntes arrebentadas e com 2.000 demônios. Mas um dia Jesus me encontrou. Você imagina, cara, o que é a vida de uma pessoa que esteve possessa de 2.000 demônios e, de repente, quando ela acorda daquela possessão, eu conheço pessoas que já ficaram possessas por demônios, beleza? Essas pessoas dizem que, aí é extra bíblico, você pode até queimar e jogar fora. Essas pessoas dizem que no momento em que elas ficavam possessas, elas perdiam a consciência mesmo. Então, tipo assim, é como se fosse um apagão. Se apagou como se tivesse desmaiado, beleza? Você desmaiou e voltou. Esse desmaiar e voltar era o momento da possessão. Aí depois sentiam dores, não sei o que e tal. Não quero entrar nesse mérito. Mas é tipo assim, cara, imagina, cara, sua vida se transformar em algo tão terrível que 2.000 demônios entram na sua vida, mas de repente você acordar assim, como num piscar de olhos, e você vê na sua frente quem? Quem te libertou, beleza? Que é Jesus Cristo. E aí, se antes você estava diante de 2.000 demônios, agora você está diante de Jesus, o seu Salvador. Você abre seus olhos e vê Jesus diante de você. E era isso que ele contava, cara. Um dia, eu abri meus olhos e eu vi o meu Salvador. Esse cara não tinha muito conhecimento, assim, de teologia. Beleza, esse cara não sabia muita coisa de filosofia. Esse cara possivelmente nunca estudou filosofia na vida dele. Beleza, esse cara não sabia muito de literatura, de ciência, de mundo, de política. Não sabia muito de nada disso, mas esse cara sabia o que Jesus fez por ele. E o que ele vai fazer? Ele vai contar a graça e a misericórdia de Deus pela vida dele. E a cidade fica admirada, ó, todos ficavam admirados. Todos ficam admirados quando a gente conta aquilo que Jesus fez pela nossa própria vida. É assim. Cara, você quer compartilhar esse evangelho e aquilo que Jesus fez por você? Primeiro, entregue sua vida a Jesus Cristo. Depois, que é a letra A aí, beleza? Comece pela sua casa. Comece pela sua casa. Cara, um dia meu irmão se converteu, aí depois eu creio em Jesus Cristo, aí depois minha mãe crê em Jesus Cristo, e eu creio que um dia meu pai ainda vai crer em Jesus Cristo. É assim, cara, comece por quem está debaixo do seu teto, pelos seus amigos próximos. Convida essa galera para você falar sobre a sua vida de modo normal, beleza? Aproveite as oportunidades, não vença discussões, ganhe o coração. Deixa a pessoa, às vezes, até achar que ela ganhou a discussão, que ela, beleza. Cara, testemunhe sobre aquilo que Jesus fez na sua vida. Mas comece por dentro de casa, por quem está próximo. É interessante que no texto de Lucas 10, que Jesus vai chamar os apóstolos assim, vai enviar os 70, né? Mais do que os apóstolos, os discípulos. Quando Jesus chama essas pessoas, ele diz assim, ó, quando vocês forem para uma cidade, entrem numa casa e fiquem. Não fiquem de casa em casa. Por quê? Porque esse processo de você testemunhar é um processo longo. Entende? Cara, se uma pessoa se converte assim, por exemplo, eu encontro a Luísa e do nada ela não me conhece, eu falo para ela assim, Jesus te salvou, não sei o quê. Deus pode fazer isso e fazer o coração dela ser tocado? Pode. Mas isso é a exceção da exceção. E qual é a história para esse ponto acontecer? Ela nunca ouviu o Evangelho, pela primeira vez ela ouviu agora. Jesus está ensinando para a gente que isso é uma coisa demorada, geralmente é um processo. Os discípulos dele, galera, estavam se convertendo. Tem uma hora que Jesus fala para Pedro assim, quando você se converter, como assim? Ele já está andando com Jesus um tempão, largou o barco, largou tudo. E Jesus fala para ele assim, quando você se converter, você vai consolar os seus irmãos. Pedro não era convertido? Entende? Gaste tempo
Dedique a sua vida a isso. Pô, isso é o maior tesouro que você pode conquistar. Letra B, prepare-se para anunciar. Então, galera, essa parada pode ser assim, no automático, no natural, mas precisa ser de modo intencional. Beleza? A gente pode fazer as paradas de improviso, mas a gente pode se preparar para fazer. E não há mentira quando você se prepara. Pelo contrário, você só faz melhor. Não sei se você reparou, mas a galera estava tocando aqui. Pô, cara, a galera treinou. Espero que você tenha reparado. Espero que você tenha reparado que a galera, pô, estava aqui passando o som. E por isso que fluiu assim, tudo maneiro. E você ouviu um contrabaixo que não estava aqui na frente, não foi isso? Tava um baixo. Cadê o baixo aqui, galera? Não tem. Mas você ouviu. Não ouviu? Depois você vai prestar atenção só. Tinha um contrabaixo aí. Estava tocando. Porque isso foi ensaiado, pessoal. Quando é ensaiado não é verdadeiro? Não. Eu planejei essa mensagem aqui, galera, para pregar para vocês. E ela não é verdadeira? Muito pelo contrário, aí que ela se torna mais verdadeira. Por quê? Porque eu examino tudo que eu vou falar para ver se eu falo as coisas com precisão, com verdade, para ver se eu posso dedicar isso para Deus de modo agradável. O que eu quero dizer? Pô, quando você for contar, igual esse cara, o que Jesus fez por você e como ele teve misericórdia de você, que é o que Jesus fez por você e o que ele não fez por você, o que ele fez por você tudo de bom, o que ele não fez por você tudo de ruim, beleza? Quando você for contar isso, você pode estar preparado para contar. Se prepara, cara. Então, é assim, cara, o que era a minha vida? Quando que eu encontrei esse evangelho maravilhoso? E o que se tornou a minha vida? Para pensar, o que a vida se tornou é muito mais importante do que o que era, porque o que era ficou para trás. Foi apagado, está na profundeza do mar. Mas o que se tornou dura para sempre. Às vezes a gente vê uma galera testemunhando sobre o que Jesus fez na vida delas, e a gente vê muito mais assim, o testemunho do errado do que o do certo. E aí, pô, o cara vai testemunhar para um grupo de adolescentes assim, de jovens, aí diz, porque eu acessava esse site, esse... A molecada está até anotando o site que o cara estava acessando ali para saber. Pô, cara, não é isso. Cara, se acessar... Isso aí é o passado. E agora, o que é a sua vida? O que é a sua vida depois de 2.000 demônios? O que é? Os 2.000 demônios eu já sei o que é, cara. Já sei, eu vivi isso. Igualzinho, eu sei o que é. Quero saber o que é depois, porque eu nunca vivi isso depois. Depois que saem 2.000 demônios da sua vida, o que acontece? É isso que eu quero saber. Aí acontece a paz que excede todo entendimento, né? Acontece o coração rasgado e quebrado diante de Jesus. E a vida agora que vive a plenitude do Espírito. Você é totalmente feliz diante de Jesus Cristo. Ele não espera que você, com filtro da mídia social, você é diferente do que você seja, não. Ele quer você inteiro, por completo, seu coração todo. É isso que Jesus quer, tudo. Suas falhas, seus defeitos, tudo. Jesus quer tratar tudo no seu coração, redimir tudo no seu coração, curar tudo no seu coração. É assim. Pô, isso é maravilhoso. Amém? E por fim, cara, chama a galera para o UP, chama a galera para a célula, beleza? Chama a galera para a célula. Chama para a sua casa, chama para tomar vocês não chamam para tomar café, né? Não é da idade de vocês. Chama para trocar figurinha. É tudo para a galera conhecer Jesus, beleza? Aí o cara, pô, você não vai ser mesquinho trocando figurinha. Vai, Jesus mudou seu coração. Então, chega para o cara aqui, toma essas figurinhas aqui para você que você não tem. Mas essa é a brilhante, essa não... É isso aí, cara. Toma para você, poxa, completa seu álbum. Entende? Chama a galera para estar junto, cara. E essa é a melhor idade para isso acontecer. Essa é a idade, galera. Estatisticamente, essa é a idade, e você olha para a vida essa idade. Hoje eu tenho muito mais dificuldade de sentar com um amigo para conversar. Por quê? Porque eu tenho meus filhos, o meu amigo tem os filhos dele, e as crianças estão gritando na nossa cabeça. A gente não consegue conversar. Vai passar, esse tempo vai passar. Mas vocês não, cara. Vocês estão na idade, vocês convivem com gente, 12 horas por dia. Tem pré-vestibular aí totalmente maluco, que a pessoa entra às 7, sai 7, entra às 8, sai 8.
Não tem esse pré-maluco aí? Você está 12 horas com a pessoa, cara. Pô, é hora de você compartilhar aquilo que Jesus fez por você. Amém? Poxa, que Deus te dê coragem e que você cumpra a missão, que é essa. Às vezes a gente pensa assim, pô, nossa missão é ir para a África, nossa missão é ir para um lugar distante, pregar o evangelho. Cara, hoje não é. Pode ser um dia, mas hoje sua missão é estar aqui, fazendo a diferença perto da sua família e das pessoas que estão perto de você. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra santa, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Senhor, nosso Deus maravilhoso. E obrigado pela transformação que o Teu Filho fez na nossa vida, Pai. A gente era totalmente indigno do Teu Evangelho, Pai. Nós éramos Teus inimigos, nós éramos a própria inimizade. Mas pela Tua misericórdia, o Teu Filho levou sobre si toda a nossa falha, todo o nosso pecado, toda a nossa mentira, toda a nossa inveja, toda a nossa ira, toda a nossa fúria, todo o nosso mal, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Seu Filho esteve sozinho naquela cruz para que nós nunca estivéssemos sozinhos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua grande obra que nos alcançou, transformou a nossa vida para sempre, Senhor. Ajuda a gente a compartilhar com clareza, Pai, aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor, para que isso possa deixar as pessoas maravilhadas, como que o Senhor foi bom com a gente, como que o Senhor foi gracioso com a gente, como o Senhor teve misericórdia de nós. Que seja assim, Senhor, por favor, que nós sejamos Suas testemunhas, por onde quer que a gente ande, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus, amém.